Vamos lá. Boa noite para todo mundo. Boa noite, pessoal, tudo bem? Tem alguém aí na live já? E aí, como é que estamos? Boa noite. Olá, tudo bem, Rafaela? Boa noite, gente. Só confirmem para mim, por favor, se o áudio e se o vídeo tá ok. Tá todo mundo ouvindo bem? Tá todo mundo me vendo direitinho? A imagem tá nítida? O áudio tá dando para ouvir bacana? Como que tá? Tudo perfeito? Maravilha! Só deixa o pessoal terminar de entrar, a gente já começa a nossa aula de geometria plana, tá bom? Nível ensino médio, tá? Então a gente vai, ó, ver muita coisa hoje. Beleza, bastante gente aí, 10 pessoas. Vamos lá, vamos começar. Não deve chegar muito mais gente do que isso, tá bom? Só explicando um pouquinho da minha estrutura. Se tiver alguém aqui na live que ainda não me conhece, eu sou o professor Eduardo. A minha estrutura é a seguinte, ó, eu tenho um celular aqui, um computador aqui embaixo, onde eu vou vendo na tela do monitor o que vocês escrevem, tá? Então não estranhe se me pegar olhando para baixo, é porque eu estou olhando para o monitor. Durante a aula, vai tendo dúvida, já vai escrevendo, porque vira e mexe eu paro, leio aqui as mensagens de vocês, se tiver uma dúvida eu já pego e já tiro aqui na hora, tá bom? Então vai tendo dúvida, vai falando, acho que a dinâmica fica bacana assim, beleza? Vamos lá, vamos começar nossa aula de geometria plana. E eu vou começar da seguinte forma. Teorema de Pitágoras. Não dá para falar de geometria plana sem explicar o teorema de Pitágoras. Muita gente acha que o teorema de Pitágoras é uma relação entre os lados de um triângulo. Não é verdade. Então vamos lá, vamos entender isso direito. O teorema de Pitágoras ele é aplicado sempre em um triângulo retângulo. O que é um triângulo retângulo? É um triângulo que tem um ângulo de 90 graus, tá bom? Esse ângulo aqui de 90 graus. E como que costuma aparecer nos livros por aí? Eles chamam isso daqui de A, isso daqui de B, isso daqui de C e falam o seguinte: A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Só que desse jeito não dá para o aluno entender direito. O que aconteceu na verdade? Esse tal de Pitágoras, ninguém sabe se foi um matemático ou se foi uma escola, né, a escola pitagórica, ninguém sabe muito bem o que aconteceu. Mas a gente sabe como aconteceu. Existe um triângulo que nós chamamos de triângulo 3, 4, 5. Então olha só, o que acontece? 5 ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado, todo mundo conhece isso, mas eles não conheciam isso ainda. Era um triângulo 3, 4, 5 e era interessante porque eram números sequenciais. E eles começaram a tentar encontrar outros triângulos semelhantes. Olha lá, ó. Tentaram um triângulo 1, 2 e 3, não dava certo. 2, 3 e 4, não dava certo. 5, 6 e 7, não dava certo. Até que depois de muito tempo, alguém teve a seguinte ideia: de colocar quadrados aqui, ó. Colocar quadrados aqui. Por que quadrados? Porque eles perceberam o seguinte, ó. Todo mundo aqui é quadrado, tá? Eles perceberam o seguinte: se aqui vale 3, aqui vale 4, aqui vale 5. Fechou os quadrados aqui. Fala pra mim, qual a área desse quadrado aqui de baixo? 9. Qual a área desse quadrado aqui da esquerda? 16. 16 mais 9 dá 25, que é a área desse quadrado aqui de cima. Então, na verdade, o teorema de Pitágoras não é uma relação entre os lados de um triângulo. É uma relação entre as áreas dos quadrados formados pelos lados de um triângulo. Professor, mas na prática não é assim que funciona, né? Não, na prática a gente está com pressa. O objetivo é resolver exercícios. Olha como que funciona na prática. Deixa eu apagar isso daqui. Foi só uma introdução de teorema de Pitágoras.
Na prática, para resolver exercícios, olha o que acontece. Ó. Eu tenho aqui o triângulo retângulo, que também é chamado de triângulo de Pitágoras, e eu tenho 3 lados nesse triângulo. Lado A, lado B e lado C. Oposto a 90 graus é chamado de hipotenusa. Oposto a 90 graus, hipotenusa. Os outros 2 lados são chamados de catetos. Então esse daqui é o cateto B e esse outro aqui é o cateto C. Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos 2 catetos ao quadrado. Mas eu quero que vocês separem o seguinte, a hipotenusa sempre vai sozinha antes do igual. Por isso que A quadrado é B quadrado mais C quadrado. Então olha só, de novo, oposto a 90 graus a gente chama de hipotenusa. É um nome, tá? É um nome grego, tem a tradução, mas não vem o caso aqui pra gente, tá? Vamos focar no que interessa. O nome é esquisito. Não fica assustado, é porque é uma palavra grega, mas olha só. Oposto a 90 graus, hipotenusa. Quem não for hipotenusa no triângulo retângulo vai chamar cateto. Cateto e cateto. Oposto a 90 graus vai estar isolado antes do igual. Então, hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos 2 catetos ao quadrado. Até aqui tudo bem, gente? Algum problema, alguma dúvida? Vai comentando aí, tá bom? Se tiver alguma dúvida, já vai comentando, tá? Tira um print aí dessa lousa, eu vou apagar e a gente vai fazer alguns exemplos, tá? Nós vamos fazendo aqui alguns exemplozinhos, ó. Já deu para tirar print, né? Apaguei. Lembrando que essa live aqui vai ficar salva. Então, se eu falei alguma coisa aqui, a gente vai ter 1 hora e um pouquinho de aula. De repente eu falei uma coisa que você quer rever. Vai ficar gravada a live. Só que, como o meu canal é muito pequeno, tem menos de 1000 inscritos, eu não sei se todo canal é assim, mas para mim apareceu o aviso que o YouTube iria analisar o meu vídeo antes de liberar para eu poder publicar. Acredito eu que canais pequenos, eles ainda não sabem exatamente o que o canal fala. Então, para não pegar um doido pela frente que fica falando um monte de besteira, eles analisam. O material estando ok, não tendo nenhum problema das diretrizes do YouTube, eles me liberam para eu poder publicar. Aí eu publico e fica lá. Eu percebi que demora em torno de 1 hora e um pouquinho, tá bom? Então, assim que acabar a live, demora mais ou menos 1 hora e pouco. Acho que eles analisam a linguagem verbal, tá? 1 hora e um pouquinho. Liberou pra mim, eu já libero aí no canal, beleza? Então se quiser reassistir a aula depois, vai conseguir. Aproveita, todo mundo que tá aí, se puder dar um like aí, me ajuda bastante. Canal pequeno, a gente sempre precisa de engajamento, tá? E aí depois o YouTube vai poder entregar o meu conteúdo pra mais gente, porque tá vendo que tá todo mundo gostando. Então se puder, deixa um like que me ajuda bastante. Vamos lá, ó. Exercícios. O primeiro, eu quero sempre encontrar o valor de x, tá bom? Quero sempre encontrar aqui o valor de x. Vamos lá, ó. Triângulo de Pitágoras. Eu vou colocar o meu x aqui. Aqui eu vou colocar o valor 9. Aqui eu vou colocar o valor 12. Eu quero encontrar o valor de x. Vamos lá, ó. Oposto a 90 graus é sempre isolado antes do igual. Então vai ficar assim, ó. 9 ao quadrado igual a soma dos outros 2 catetos ao quadrado. Tanto faz a ordem que você coloca os catetos, tá bom? O importante é oposto a 90 graus, isolado antes do igual. Muita gente vai colocar isso daqui desse jeito aqui. Percebe que é intuitivo colocar desse jeito, só que está errado. Não é assim a fórmula. A fórmula de Pitágoras não é incógnita ao quadrado é igual aos outros 2 lados ao quadrado. Não é isso. É hipotenusa ao quadrado igual a soma dos catetos. Então o oposto a 90 graus é o 9. É o 9 que vai estar isolado, não é o x. O nosso trabalho vai ser isolar o x. Então olha só, 9 ao quadrado, 81. X ao quadrado está aqui, mais 12 ao quadrado, 144. Tá bom. Vou pegar esse 144 que está aqui somando, passar para cá subtraindo.
vai ficar 81 menos 144 igual a x ao quadrado. 81 menos 144 vai dar um número negativo. Eu acabei de descobrir que esse triângulo aqui é impossível de existir, hein? Não tem como existir esse triângulo. Olha só, se aqui for 9 e aqui for 12, olha o erro que eu cometi. Ó. É até bom ter cometido, que é para avisar vocês. A hipotenusa é sempre o maior lado do triângulo, tá? A hipotenusa é sempre o maior lado. O meu erro foi ter colocado 12 aqui e 9 aqui. Aqui tem que ser maior. Então eu vou consertar isso fazendo assim, ó. Ao invés de colocar 12 aqui, ó, eu vou deixar com o número 2. Número 4, ó, pronto. Deixar com o número 4 aqui. Então ao invés de 12 aqui, eu vou deixar com o número 4. Aí vai ficar bonitinho, ó. 4 ao quadrado, que vai dar 16. Então, de novo, ó. Hipotenusa tem que ser o maior lado. O meu erro foi ter vacilado aqui, distrair e coloquei 12 aqui. Isso está errado, tá? Oposto a 90 graus tem que estar isolado antes do igual. É a soma dos dois catetos ao quadrado. 9 ao quadrado, 81, igual a x quadrado mais 4 ao quadrado, 16. Agora sim, ó. O mais 16 vem para cá, menos 16. Então vai ficar desse jeito aqui, ó. 81 menos 16, vamos lá. 81 menos 10, 71. 71 menos 6, 65. Então o x ao quadrado tem que ser igual a 65. Portanto, x, raiz quadrada de 65. Professor, não existe raiz de 65. Eu sei, mas olha só que bacana, ó. Vamos tentar decompor o 65. Porque às vezes vai aparecer para você, nível médio, eu não preciso ter uma raiz bonitinha. Se tiver uma raiz esquisita, tenta fazer o método da decomposição, tá bom? Então olha só. Tá, deixa eu ler os comentários aqui. Maravilha. Maravilha, gente. Vamos lá, ó. Então 65 eu vou tentar decompor. Não dá para dividir por 2. Eu vou tentar o próximo número primo, que é 3. Não vai dar para dividir por 3. Lembra que eu quero dividir sem sobrar resto. 65 não dá para dividir por 3. Eu vou para o próximo número primo, que é 5. Eu vou fazer 65 dividido por 5. Faz um rascunho rapidinho aqui, ó. 65 dividido por 5. Vai dar 13. E 13 é número primo. Então, olha só. Não dá para tirar a raiz de 65. Então, acabou aqui. O meu x é raiz de 65. É feio? É. Mas não é porque é feio que está errado, tá bom? Então, a minha resposta é raiz quadrada de 65. Tudo bem? Então, esse daí é o primeiro exercíciozinho. Tira um print, eu vou apagar e vou fazer mais um de Pitágoras, tá? E aí a gente vai avançar a matéria. Qualquer dúvida que vocês tiverem, só colocar aí nos comentários, a gente já responde, tá bom? Tirou o print, vou apagar e colocar mais um exercício de Pitágoras. Às vezes, o teorema de Pitágoras ele aparece de forma um pouco disfarçada. Olha isso daqui, ó. Eu tenho aqui um retângulo qualquer. Eu vou dar aqui a altura deste retângulo. Vou falar que a altura desse retângulo vale, por exemplo, 30 metros. Tudo bem? Eu quero saber a área deste retângulo. Sabendo que esta diagonal aqui, ó, esta diagonal do retângulo vai valer 50 metros. Então, olha só, eu quero saber a área do retângulo, eu tenho a altura e tenho a diagonal. Você vai ter que perceber um triângulo de Pitágoras aqui em cima, ó. Aqui em cima. Então, este triângulo que eu estou pintando aqui da cor laranja é um triângulo pitagórico que a gente chama, né? Então, para saber a área do retângulo, eu preciso da base, né? Eu preciso deste tamanho, que é o mesmo tamanho lá em cima, tá bom? Essa base ou essa base dá na mesma calcular. Eu vou chamar isso aqui de B. Como que eu resolvo esse problema?
oposto a 90 graus ao quadrado, então olha só, 50 ao quadrado é igual à soma dos dois catetos ao quadrado. Tanto faz a ordem que eu colocar os catetos, tá bom? Tá assim, ó. 50 ao quadrado é 5 ao quadrado, 25, com 2 zeros. B ao quadrado, se eu descobrir o valor de B, eu consigo fazer facilmente essa área aqui. Mais 30 ao quadrado, 3 vezes 3, 9, com 2 zeros. Tá aí, ó. Eu quero descobrir o valor do B para poder calcular essa área. O mais 900 vem para cá, menos 900. Então, olha só, 2.500 menos 900 igual a B quadrado. 2.500 menos 900 vai dar 1.600. Então, olha só, B quadrado igual a 1.600. Se eu quero o valor do B, eu preciso tirar a raiz quadrada de 1.600. Então, olha só, se B quadrado dá 1.600, quanto que vale B? B é raiz quadrada de 1.600. Raiz quadrada de 1.600, eu posso fazer raiz de 16, que dá 4, com um zero a mais. Então, essa base aqui tem 40 metros, ó. 40 metros. E a área vai ser 40 vezes 30. Então, deixa eu pegar aqui uma outra cor de caneta. Olha só, vou pegar essa cor verde aqui e vou calcular a área aqui em cima, ó. Área de retângulo, base vezes altura. A base, acabei de descobrir que valia 40. A altura vale 30. Então, a área, 4 vezes 3, 12, com 2 zeros a mais. E como eu estou com metros aqui, metros quadrados e acabou, tá bom? Tira um print aí e a gente já vai avançar a matéria, tá? Vou sair de Teorema de Pitágoras. Eu preciso saber de vocês, eu preciso de um feedback. A parte de Teorema de Pitágoras, tudo bem para todo mundo? Tudo tranquilo? Qualquer dúvida vocês têm que perguntar, hein? A live não tem limite de tempo. O que vocês perguntarem, eu vou respondendo. Tudo tranquilo? Maravilha! Perfeito, pessoal, perfeito. Vamos lá, ó. Já deu tempo de tirar um print. Vou apagar aqui, ó. Já vimos Teorema de Pitágoras. E antes de ver geometria plana de nível médio, que é um polígono dentro do outro, eu preciso lembrar vocês de mais algumas coisinhas de geometria básica. Porque Pitágoras é considerado geometria básica, né? Nem é geometria nível ensino médio. Eu ainda tentei dar uma dificultada aqui. Mas vocês veem que é tranquilo. Teorema de Pitágoras é relativamente tranquilo. Olha outra coisa tranquila aqui, ó. Classificação de triângulos. Para vocês resolverem problemas de vestibular envolvendo geometria plana, e sempre tem geometria plana no vestibular, vocês precisam lembrar que existem 3 tipos de triângulos se eu for olhar para o tamanho dos lados. Existe o triângulo equilátero. O que é um triângulo equilátero? É um triângulo que tem todos os lados iguais e todos os ângulos internos são iguais. E a gente não pode esquecer, todo triângulo, se eu somar os ângulos lá de dentro, vai dar 180 graus. Então, olha só, o triângulo equilátero tem todos os lados do mesmo tamanho e todos os ângulos do mesmo tamanho. Se todos os ângulos são iguais e eu somar todos eles, ó, tem que dar 180 graus, então 3x é 180, x 180 dividido por 3, x igual a 60. Essa conta aqui, ó, eu fiz porque ela é rapidinha de fazer, mas você nem vai precisar fazer isso daqui toda hora. Já decora. O triângulo é equilátero? É. Então eu tenho 3 lados iguais e 3 ângulos iguais. Eu tenho que saber, no triângulo equilátero, o ângulo interno vale 60 graus. Então já coloca isso na cabeça.
Triângulo equilátero, 3 lados iguais, 3 ângulos iguais a 60 graus. O triângulo equilátero a gente sabe que o ângulo vale 60, tá bom? E a justificativa é esta conta aqui. Não vai precisar ficar fazendo ela toda hora, porque não é difícil de lembrar que vale 60 graus, tá bom? Vou apagar aqui, ó. Este triângulo, então, é o equilátero. Equilátero. Tem um outro triângulo muito importante, que é o triângulo isósceles. O que o triângulo isósceles tem de importante? Eu tenho 2 lados iguais e tenho 2 ângulos das bases iguais. Então, sempre que eu tiver 2 ângulos iguais dentro de um triângulo, eu sei que é um triângulo isósceles. Isso vai ser muito importante para a gente. Então, olha só, vamos lembrar. Triângulo equilátero. 3 lados iguais, 3 ângulos iguais. Triângulo isósceles. 2 lados iguais, 2 ângulos iguais. E o último é o triângulo escaleno. Eu vou desenhar aqui um triângulo qualquer aqui, ó. Triângulo escaleno. O triângulo escaleno tem todos os lados diferentes e todos os ângulos diferentes, tá bom? Então, olha só. Triângulo pode ser equilátero, isósceles e escaleno. Todos os lados iguais, todos os ângulos iguais. Equilátero. 2 lados iguais, 2 ângulos iguais. Isósceles. Todos os lados diferentes, todos os ângulos diferentes. Escaleno. Isso é classificação de triângulos. Tudo bem até aqui? A classificação, tudo ok? Vai comentando aí, hein, gente? Qualquer dúvida, só falar que a gente resolve, tá? Vai dando um feedback aí pra gente. Vou apagar aqui, acho que já deu tempo de tirar o print. Aliás, deixa eu colocar o nome nesse aqui, ó. Esse daqui é o escaleno. Escaleno. Não esqueçam que se você ficar tirando print ou do seu celular ou do seu computador e não passar limpo depois, todas essas informações vão ficar na memória do seu celular, não vai ficar na sua, hein? Para ficar na sua memória, o que você precisa fazer depois? Escrever. Passa essas coisas a limpo, tudo bem? Escreve com detalhes, tudo aquilo que eu estou falando de interessante, anota. É importante para você, tá? Trata essas coisas com carinho. Vamos lá, ó. Então já vimos classificação de triângulos e já vi triângulo de Pitágoras. A gente está quase pronto para entrar na geometria de nível ensino médio. Eu preciso ver mais algumas coisinhas com você. Olha só, área de polígonos regulares. Então, áreas de polígonos, né, de modo geral. Áreas de polígonos. Então vamos lá. Primeira coisa, o que é um polígono? Um polígono é uma figura que tem algumas características. Todos os polígonos têm algumas características em comum. Primeira característica, todo polígono é formado por linhas retas. Para ser polígono, tem que ser formado por linhas retas. Então, por exemplo, essa figura aqui, ó, não pode ser considerada um polígono, porque tem uma linha curva. Então, para ser polígono, tem que ter linhas retas. Vou colocar aqui, ó, linhas retas. Outra característica do polígono, as linhas retas têm que ser fechadas. Então, por exemplo, eu posso fazer aqui linhas retas, mas se eu não fechar, não é um polígono. Então, um polígono precisa ter linhas retas e linhas fechadas. Então, linhas retas fechadas. Terceira característica dos polígonos. As linhas retas não podem se cruzar. Então, olha só. Isto daqui não é um polígono, porque as linhas se cruzam. Então, olha só. O polígono também tem que ter linhas que não se cruzam. E por último, precisa ser uma figura bidimensional.
Se for tridimensional, já vira poliedro, que é outro assunto, é outra coisa, já entra em geometria espacial. Geometria plana é polígono, e polígono tem que estar em duas dimensões. Então vou colocar aqui, ó, é uma figura plana. Então vamos lá, o que é polígono? É uma figura plana com linhas retas que não se cruzam e são fechadas. Por exemplo, o retângulo, o quadrado, o triângulo, o trapézio, todas essas figuras aqui, ó, são polígonos. E eu tenho interesse em saber a área dos principais polígonos. Então vamos lá. Vou apagar aqui. Áreas dos principais polígonos. Primeiro polígono, com 3 lados, triângulo. É o primeiro polígono que a gente tem, né? Com 3 lados, o triângulo. Triângulo é essa figura aqui, ó. Tem 3 lados. O triângulo tem uma base e tem uma altura aqui, ó. Pode ser maiúsculo ou minúsculo, tanto faz, tá? Qual a área do triângulo? A área do triângulo, base vezes altura, dividido por 2. Vamos para 4 lados. 4 lados eu vou falar do paralelogramo, que tem outras áreas iguais, ó. A área do retângulo e a área do quadrado. É tudo o mesmo jeito de calcular. Então já vou colocar aqui junto. O que é o paralelogramo? É essa figura aqui, ó. Essa figura é o paralelogramo. Aqui é a base e daqui até aqui é a altura. Como que eu calculo área de paralelogramo? A área do paralelogramo, base vezes altura. Igualzinho eu calculo a área do retângulo, base vezes altura, e a área do quadrado. Só que o quadrado a gente não chama de base e altura, chama de lado, né? Olha lá, ó. Mas não deixa de ser base e altura. Então aqui é o lado, aqui é outro lado. Então fica lado vezes lado, né? A área do quadrado é L quadrado. Mas repara, não deixa de ser base e não deixa de ser altura. Só que como são iguais, a gente chama de lado, tá bom? Isso daí são as áreas de triângulo, paralelogramo. Agora eu vou para o trapézio. Tira um print dessa lousa. Tirou, vou apagar aqui para a gente fazer a área do trapézio. O trapézio é um outro quadrilátero diferente do paralelogramo. Trapézio. Qual a área do trapézio? Aliás, primeiro, qual figura que é o trapézio? É essa figura aqui, ó. Essa figura aqui é o trapézio, tá vendo? É um quadrilátero, mas é diferente do paralelogramo. Esse trapézio, esses 2 lados aqui, ó, são paralelos. E nós chamamos esses lados aqui, ó, de base. Cuidado, porque eu posso pegar esse trapézio aqui e girar ele, tá bom? Então, olha só. Esta base grande eu chamo de base maior. Esta base pequena eu chamo de base menor. E daqui até aqui eu chamo de altura. Como que eu calculo a área do trapézio? A área é a soma das 2 bases multiplicado pela altura. Então soma as 2 bases, o resultado que der multiplica pela altura. Depois pega aí e divide por 2. Tá aí. Essas áreas aqui que eu mostrei para vocês são as principais áreas de um polígono. Então o que a gente vai fazer? Nós vamos pegar e colocar um polígono dentro do outro e perguntar o ângulo das coisas. Essa é a nossa ideia, tá? Então tudo que eu estou fazendo aqui é uma preparação para isso. Falta só mais uma coisa, o estudo dos ângulos dentro de um polígono, tá? Então a gente precisa saber calcular ângulos dentro de polígonos. Tudo isso é importantíssimo para a geometria do nível médio. Vamos lá. Gente,
Me dá um feedback aí. Até aqui, tudo bem? Ó, tô falando muita coisa, hein? Pode pegar desde o começo da aula até aqui, muita informação, uma quantidade muito grande de informações. Tem que tomar cuidado quando é aula assim, que o professor fica falando, e para você absorver tudo, às vezes é difícil. Então, quero dar uma pausa e perguntar para você. Até aqui, tudo bem? Comenta aí para mim, dá um feedback, por gentileza. Vai dando um feedback, enquanto eu vou colocando a próxima lousa aqui, ó. Nós vamos estudar ângulos em polígonos. Ângulos em polígonos. O pessoal tá falando que tá tranquilo, tá de boa. Maravilha. Galera, qualquer dúvida vai perguntando, tá? Ângulos em polígonos. Bom, primeira coisa, existem dois tipos de ângulo. Ângulo interno, que está dentro do polígono, e ângulo externo, que está fora do polígono. Antes de falar desses ângulos internos e externos, eu vou colocar aqui a fórmula da soma dos ângulos internos de um polígono. O que eu quero dizer com isso? Se eu pegar todos os ângulos de dentro de um polígono, que resultado que vai dar? Vai dar este resultado aqui, ó. N menos 2 vezes 180. Professor, sou péssimo em decorar fórmula. Eu não sou ruim. Eu sou péssimo, eu sou horrível. O que você vai fazer? Fica escrevendo isso daqui por 10 minutos sem parar. Coloca o seu celular para despertar e fica escrevendo sem parar isso daqui, ó. Soma dos internos igual a n menos 2 vezes 180. Enquanto você estiver escrevendo, vai falando. Fala em voz alta. Não precisa gritar. É como se você estivesse conversando com seu subconsciente. Essa técnica de memorização funciona muito bem. Muito. Então, olha só. Soma dos ângulos internos igual n menos 2 vezes 180. Tem que saber isso daqui, tá? O que é este n? Este n é o número de lados do seu polígono. É o número de lados do seu polígono, que também pode ser encarado como o número de vértices ou como o número de ângulos. É tudo a mesma coisa, tá? Vou dar aqui um exemplo. Ó. A soma dos ângulos internos de um triângulo. Vamos lá. O triângulo tem 3 lados, então fica 3 menos 2 vezes 180. 3 menos 2, 1. Então a soma dos ângulos internos de um triângulo é 1 vezes 180, 180. Sempre vai funcionar, professor? Sim. Olha só, tira um print que eu vou fazer mais um. Olha só, tirou o print, vou apagar isso daqui, vou apagar isso daqui, e eu vou fazer a soma dos ângulos internos de um quadrilátero. Eu vou desenhar um retângulo aqui, ó, de um quadrilátero, que a gente sabe que dá 360, né? Porque o retângulo tem 4 ângulos de 90. Então a gente já sabe o resultado, ó. 90, 180, com mais 180, 360. Vamos ver se dá certo nessa fórmula aqui, ó. O retângulo tem 4 lados, então vai ficar 4 menos 2 vezes 180. 4 menos 2, 2. 2 vezes 180, 360. Essa fórmula sempre vai funcionar. Não interessa qual é o seu polígono. A soma dos ângulos internos de qualquer polígono obedece essa regra matemática. Tá bom? Agora, se o seu polígono for regular, dá para fazer mais coisas com isso daqui. O que é um polígono regular? É um polígono que tem todos os lados do mesmo tamanho. Se todos os lados têm o mesmo tamanho, então todos os ângulos do polígono têm o mesmo tamanho também. Todos os ângulos vai ter a mesma abertura. Então, de novo, isso daqui serve para qualquer polígono. Polígono regular e polígono irregular. Tranquilo. Qualquer polígono que apareça na sua frente, que você tiver interesse em saber quanto que dá a soma dos ângulos lá dentro, eu posso usar essa fórmula aqui. Agora, se o seu polígono for regular, aí tem uma formulinha a mais, ó. Dá para você descobrir qual é o valor do ângulo interno. Então, olha só. Para polígonos
regulares, eu sei que o ângulo interno é igual à soma de tudo, ou seja, eu somo todos os ângulos e divido pela quantidade de ângulos. Olha só, é a soma dos ângulos internos dividido pelo número de ângulos ou pelo número de lados, tanto faz. Então, eu vou pegar o triângulo equilátero, por exemplo. O triângulo equilátero é um polígono regular e eu já mostrei para você que o ângulo interno tem que ser de 60 graus. Todos os ângulos são iguais. Vamos aplicar essa fórmula e ver se dá certo. Ó. Ângulo interno do triângulo equilátero. Eu sei que lá dentro tem 180. Acabei de fazer essa conta aqui. Ó. 180 graus lá dentro. Dividido por 3. 18 dividido por 3 dá 6. Com um zero a mais, 60. Funciona sempre. Sempre para polígonos regulares. Tá bom? Então, o que é um polígono regular? É um polígono que tem todos os lados do mesmo tamanho. Beleza? Vamos avançar. Agora eu vou falar, já que a gente está vendo ângulos nos polígonos, eu vou destacar também mais uma informação muito útil para a gente. Essa aqui eu vou colocar até asterisco, porque pouca gente sabe. Imagina a seguinte situação. Ó. Eu tenho um triângulo aqui, eu tenho um ângulo externo aqui. Eu falo para você que esse triângulo aqui é isósceles com este lado igual a este, tá? Então vamos lá. Ó. Triângulo ABC. Eu falo que o lado BC é igual ao lado AC. Se esses lados são iguais, você vai ter que ter a iniciativa de saber que estes dois ângulos aqui são iguais. Esses dois ângulos aqui são iguais. E eu falo para você que esse ângulo aqui vale 100 graus. Presta bastante atenção que eu até destaquei de vermelho. Eu não sei quanto que vale esse e não sei quanto que vale esse. Mas se ele é um triângulo isósceles, os lados são iguais. Essa propriedade é muito bacana. A soma de dois ângulos internos de qualquer triângulo é igual ao ângulo externo que não está encostando neles. Vou falar de novo. A soma de dois ângulos internos de qualquer triângulo, não precisa ser isósceles, tá? Qualquer triângulo que eu somar dois ângulos externos, dois ângulos quaisquer, tem que dar igual ao ângulo externo, ao ângulo que está lá fora, que não encosta nesses dois ângulos aqui, ó. Então, x mais x igual a 100, 2x igual a 100. Não é difícil ver que x igual a 50 graus, tá? E aqui, é claro, igual a 80. Até aqui tudo bem? Essa propriedade é muito bacana, a gente vai usar muito ela a partir de agora. Galera, até aqui tudo bem? Acabamos geometria plana básica. Vou entrar agora na matéria do ensino médio. Eu quero saber se até aqui tá tudo bem para todo mundo. Se tem alguma dúvida, tudo tranquilo? Bom, ninguém está perguntando nada. Vou apagar aqui e vou começar a falar coisas um pouco mais avançadinhas. Não muito, não é tão difícil assim, mas olha só que bacana. Sempre que você tiver um paralelogramo, olha só, o que é paralelogramo? É um quadrilátero onde o lado de baixo é paralelo ao lado de cima. O lado da esquerda é paralelo ao lado da direita. O meu tá feio aqui, tá meio tosco, eu fiz sem régua só para explicar para você, mas dá para entender. Vamos lá. Em qualquer paralelogramo, eu tenho 4 ângulos, ó. E estes ângulos que eu estou pintando das mesmas cores sempre são iguais. Então coloca isso na cabeça. Em qualquer paralelogramo, ângulos opostos são iguais. Então vamos supor que ele deu esse paralelogramo e colocou, sei lá, que aqui vale x mais 70
E aqui embaixo eu vou colocar que ele colocou que vale, sei lá, 2x. Então o que eu vou ter que fazer? E eu quero o valor de x, né? Se esse ângulo e esse ângulo são iguais, porque ele me falou que é um paralelogramo, então o exercício fala para você o seguinte: considere o paralelogramo abaixo, descubra o valor de x. Opa, é paralelogramo? É. Então não preciso nem me preocupar, eu tenho certeza que os ângulos opostos são iguais. Então eu vou falar que isso e isso vale a mesma coisa. Olha só, 2x tem que ser igual a x mais 70. E aí eu vou isolar o x, né? Todo mundo quer x para um lado, quem não é x para o outro. Ó, esse x vem para cá, menos x. Então 2x menos x igual a 70. E 2x menos x, x. X igual a 70 graus. Aí, vamos supor que isso daqui foi só o item A. O item B, ele te pede qual é o valor deste ângulo aqui, ó. Então vamos supor que aqui é o A, aqui é o B, C, D. Aí, item A, calcule o valor de x. Item B, qual é o valor do B chapéu? Qual o valor desse ângulo aqui, ó? Bom, vamos lá. Esses dois ângulos são iguais. E o x está valendo 70. Então, se o x está valendo 70, isso daqui está valendo quanto? 70 mais 70. 140. Eu venho aqui e coloco aqui no cantinho. Ó. Aqui 140, aqui 140. Bom, é um quadrilátero. Eu venho e uso a fórmula da soma dos ângulos internos. Ó. N menos 2 vezes 180. Nós já fizemos essa conta hoje. A soma dos ângulos internos deu 360. Então, olha o que eu vou fazer. Quanto que vale esse B? Aqui e aqui já está dando 280. Então, olha o que eu vou fazer primeiro. Ó. 360 menos 280. 0, empresta, fica 2, fica 16, 8 e 0. Tá bom. Está sobrando 80. Mas isso daqui não é um paralelogramo? Então este e este ângulo precisam ser iguais. Se está sobrando só 80 para eu colocar, tem que ser 40 nesse e 40 nesse aqui. Já subiu um pouquinho o nível, né? O que vocês acharam desse exercício aqui? Fácil, médio ou difícil? Comenta aí para mim. Tudo tranquilo até aqui? Posso avançar? Vai dando um feedback aí pra mim, turma. Tudo certo? Vamos lá, vou apagar aqui. Qualquer dúvida, vai falando, hein? Vou apagar esse daqui. Isso daqui a gente já não vê mais no ensino fundamental, tá? Já é nível ensino médio. Ainda falando de ângulos em polígonos. Olha essa figura aqui, ó. Eu posso pegar e desenhar um polígono dentro do outro. Vamos lá, ó. Eu vou desenhar aqui um hexágono. Vou tentar desenhar bonitinho. Um hexágono aqui, ó. Suponha que é um hexágono regular, tá bom? Suponha que é um hexágono regular, ou seja, todos os lados têm o mesmo tamanho, ó. Todo mundo de tamanho L. E aí eu pego e faço o seguinte, ó. Aqui eu desenho um quadrado. Eu dou um jeito de desenhar um quadrado aqui, ó. E esse quadrado tem lado L, claro, né? Ó, tá aqui, ó. É um quadrado. Isso tudo ele fala no enunciado, tá bom? Ó. Então ele dá um jeito de desenhar um quadrado aqui. E aí, esse quadrado confunde você. Porque a pergunta do exercício pode ser simples. Você, às vezes, nem precisa usar esse quadrado. Olha o que ele pode falar do exercício. Ó. Ele dá este risco aqui e te pergunta qual é o valor deste ângulo. Aí o aluno fica, meu Deus, o que esse quadrado está fazendo aqui? Nada! Esse quadrado só está tentando te confundir. E isso acontece, inclusive, em vestibular. Olha só, o hexágono, se eu traçar todas as diagonais, olha o que vai acontecer com ele. Ó. Vou traçar essa diagonal aqui, vou traçar essa diagonal aqui. Ó. Vai formar triângulos.
E esses triângulos no hexágono são triângulos equiláteros. Então, grava isso na sua cabeça. Um hexágono é formado por 6 triângulos equiláteros. Então, olha só, se é um triângulo equilátero, quanto que vale x? 60. Ué, conta nenhuma. E se pedir para justificar? 60, pois formou um triângulo equilátero, né? Você pode colocar assim, ó, o x é igual a 60, pois ao traçar as diagonais de um hexágono, forma-se 6 triângulos equiláteros. E o ângulo interno de um triângulo equilátero, 60 graus. Então percebe que aqui ele pode colocar um quadrado, ele pode colocar outro triângulo, ele pode colocar um pentágono, mas nem sempre é difícil, ele só traçou uma diagonal aqui, ó. Então no hexágono, essa diagonal aqui é clássica. O que é um exercício clássico? É um exercício que sempre aparece. Então ele vai colocar um hexágono, vai colocar aqui no meio alguma figura, vai traçar uma diagonal e vai te pedir esse ângulo aqui, ó. Ou às vezes ele te pede esse outro ângulo aqui, ó, que é a mesma coisa. Enfim, ele pode pedir esse ângulo aqui que é a mesma coisa. Tá vendo, ó? Ou este daqui que é a mesma coisa. Tem outra forma de fazer, professor? Claro que tem, mas essa daqui é a mais simples que eu conheço. Tá? Então vocês têm que ficar espertos com o hexágono, tá bom, turma? Então, tira um print. Alguma dúvida nesse daqui? Tudo tranquilo? Outra coisa que pode acontecer no hexágono, ó, vou apagar aqui, vou desenhar outro hexágono. E isso daqui vocês também esquecem. Olha só que bacana, ó. O hexágono é uma figura muito usada em provas de geometria plana. Tem que conhecer o hexágono tão bem quanto você conhece um triângulo. E se você não conhece o triângulo muito bem, tem que conhecer. Isso daqui é um hexágono. Se é um hexágono regular, ó, todos os lados valem L. Aí o que ele faz? Ele traça essa diagonal aqui, ó, e te pergunta esse ângulo. Ele pode até colocar um outro desenho aqui dentro, tá? Para te confundir. Pode colocar aqui um retângulo, um quadrado, um triângulo, e pode subir aqui um triângulo assim. Não interessa. Ele te pede esse ângulo aqui, ou você precisa desse ângulo. Gente, repara, isso daqui, ó, é um triângulo isósceles. É um triângulo isósceles. Eu não sei quanto que vale esse ângulo aqui, mas eu sei que vale o mesmo que esse aqui. E isso daqui, ó, é um ângulo interno. Então, vamos lá como é que eu resolvo isso, ó. Primeiro passo, soma dos internos do hexágono. Olha lá, vou colocar assim, ó, rex de hexágono. Soma dos internos do hexágono. 6 menos 2 vezes 180. 6 menos 2 dá 4. 4 vezes 180. Vem no rascunho, não vai me errar a conta fácil, hein? Olha lá, ó, 4 vezes 0, 0. 4 vezes 8, 32. 4 vezes 1, 4. Mais 3, 7. 720. Então, olha lá, ó, isso daqui está dando 720. Tá bom. Então, eu sei que se eu somar tudo dá 720. Então, quanto que vai dar um ângulo interno? Um ângulo interno vai dar 720 dividido por 6, porque esse cara é regular. 72 dividido por 6, ó. Quanto que dá 720 dividido por 6? Você pode fazer aqui, ó, no próprio rascunho. 7 por 6 dá 1, sobra 1, baixo 2. Dá 2, sobra 0, baixo 0, 120. Então, olha só, descobri um ângulo interno de 120. De novo, ele não deu isso, ele não deu isso, ele não deu isso. Ele te falou que o hexágono é regular. Ele te fala isso. Aliás, qualquer professor de matemática adora trabalhar com hexágono regular. São questões clássicas e importantes. Isso aqui cai no Enem.
tá? Hexágono regular é matéria de vestibular, por isso que o professor gosta de trabalhar em escola, ou enfim, qualquer curso de matemática que você vai fazer. Porque está no vestibular, está no concurso público, caso seja o seu caminho. Por isso o professor adora o hexágono regular. Tá bom, então ele te falou que o hexágono é regular. E te pediu, por exemplo, esse ângulo x. Ele poderia pedir esse outro ângulo, tanto faz. Eu vou calcular esse ângulo x aqui, ó. Como que eu faço? Bom, se isso daqui vale L e isso daqui vale L, então este triângulo é isósceles. Então se aqui vale x, aqui também vale x. Tá bom, x mais x, 2x, 2x com mais esse ângulo aqui, ó, 180. Quanto que vale o ângulo interno de um hexágono regular? Vamos lá, ó. Calculei a soma, deu 720. Aí calculei o ângulo interno, que é a soma dividido por 6, deu 120. 120. Aí o que eu faço? 180 menos 120. 180 menos 100, 80. 80 menos 20, 60. Então está sobrando 60 graus para dividir nesses dois. Se 2x está valendo 60, o x vale 30. Olha que bacana, ó. Talvez ele te pedisse esse ângulo aqui. Ó, vamos supor que ele não pede esse daqui, ele te pede esse daqui. Calcula o x primeiro. Se esse cara aqui, ó, tá valendo 30 e tudo vale 120, com certeza esse ângulo aqui tá valendo quanto? 90. Então são várias perguntas que podem ser feitas, tudo com a mesma figura. Apareceu hexágono, primeira coisa que vem na sua cabeça, são 6 triângulos equiláteros. Ele traçou uma diagonal que vai formar um triângulo, o ângulo interno é 60. Agora, não é a diagonal que forma o triângulo, tá bom, que forma o triângulo equilátero, né? Que são esses aqui, ó. Então é outra diagonal que ele vai dar, vai formar um triângulo isósceles. Então, ou vai formar 6 triângulos equiláteros, ou vai acabar formando um triângulo isósceles. Beleza? Isso se formar triângulo, claro. Até aqui, alguma dúvida? E aí, gente, tudo tranquilo até aqui? Tudo sossegado? Esse exercício aqui, ó, é difícil. Vocês têm que depois dar uma revisada nessas coisas, estudar, refazer, escrever, tá? Entender a matéria não é aprender a matéria, não esqueçam disso. Entender é eu fazendo aqui, falando, você acompanhando e falando, tá bom, tá fazendo sentido, beleza, entendi. Aprender a fazer o exercício é pegar esse exercício aqui e fazer de novo do zero, tá? Aí é aprender. Vamos lá, vou apagar aqui e vou mudar um pouco de exercício. Vou sair do hexágono e vou para duas circunferências. Duas circunferências. Pode ter muito exercício com duas circunferências. Muita coisa relacionada a Pitágoras. Olha que interessante, ó. Eu tenho aqui uma circunferência de centro O1 e eu vou ter outra circunferência aqui, ó. Eu estou sem compasso aqui, eu vou tentar fazer uma circunferência razoável, pelo menos, ó. Não ficou lá essas coisas, mas eu acho que dá para entender, tá? Eu acho que dá para entender. Deixa eu ver se eu consigo fazer um pouquinho melhor. Eu quero uma circunferência maiorzinha aqui, ó. Pronto. Eu acho que está dando para entender, tá? Aqui eu tenho uma circunferência de centro O2. Essa circunferência de centro O1 tem um raio R1. E essa circunferência de centro O2 tem um raio R2. Eu estou falando aqui, nesse caso, que essas circunferências são concêntricas, tá bom? Essas circunferências são concêntricas. Eu vou dar valor para R1 e valor para R2. Eu vou falar que R1 vai valer 2. E vou falar que R2 vai valer 1. Aliás, vou falar que aqui vale 1 e ali vale 2. Pronto, ó. 1 e 2. Pronto. Então esse traço aqui todinho está valendo 3. Olha lá, ó.
Daqui até aqui está valendo 3. Beleza. Aí ele fala o seguinte, ó, calcule o tamanho deste segmento de reta aqui, ó, de A até B. Olha o que você tem que fazer, ó. Eu vou fechar isso daqui, ó. Isso daqui não vai ficar torto, tá? Ele vai fazer de um jeito que você vai fechar e vai formar um triângulo aqui de Pitágoras. Olha só, se isso daqui vale 3 e isso daqui vale 2, isso daqui é o que você quer, eu vou chamar de x. Por que vale 2, professor? Porque, poxa, é o raio, ó, é o mesmo raio. Então ele pode até falar no enunciado, ó, isso daqui vale R, isso daqui vale R, aqui forma 90 graus, qual é este tamanho? Ou às vezes, o que é mais provável que ele faça, olha que bacana, ó, olha que bacana. Ele não fala desse jeito, ele fala o seguinte, ó. Considere duas circunferências de centro O1 e O2 que possuem os centros no mesmo plano, aqui, ó, na mesma linha. Tá bom? R1 igual a 1. Ele fala que um R2 aqui, ó, R2 é igual a 2, ele dá este tamanho. Você vai, e pede, né, do A até o B. Você vai ter que vir e fechar e colocar 90 graus. E como que eu sei que é 90 graus? Se ele falou que está na mesma linha, olha lá, ó. Se ele falou que está na mesma linha, você continua, veio para cá, fechou 90 graus. Entrou no triângulo aqui de Pitágoras, ó, encontrou o triângulo de Pitágoras, aí é só aplicar, ó, x ao quadrado igual a 3 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Então, esse tipo de figura também é muito clássico na geometria. E aí é só resolver, né? Ó, 3 ao quadrado, 9, 4 ao quadrado, 4, 9 mais 4, 13. Então, x ao quadrado igual a 13, x é igual a raiz quadrada de 13 e acabou. Tá? Então, esse tipo de figura, muito importante vocês saberem também, tá? Encontrar triângulos dentro de circunferências. Até aí, tudo bem? Tudo tranquilo, gente? Vamos lá, vou apagar, vou colocar uma outra circunferência aqui. Vou colocar uma outra circunferência aqui. Vou falar que esta reta aqui, ó, é tangente à circunferência, tá? Esta reta tangencia a circunferência. Essa circunferência tem centro O e tem raio R. Olha lá, ó. Ele fala que esse raio aqui vale R. Eu vou dar um valor qualquer para R, tá? R igual a 5 centímetros, por exemplo. E aí, o que ele quer saber? Ele quer saber o seguinte, do ponto que tangencia até aqui, tem qual tamanho? E aí ele fala que vai tangenciar aqui, ó, fazendo 90 graus. Você sempre tem que ficar esperto no enunciado, mas ele sempre vai dar uma coisa faltando que você vai ter que vir aqui, ó, e completar. Ele sempre vai te dar a entender, ele sempre vai te dar uma informação meio oculta. Ele vai falar, mas não vai falar com todas as letras, tá? Então, olha só, se aqui vale 5, aqui também vale 5, ele pode até te pedir esse ângulo aqui, ó. Olha que interessante. Ele pode te pedir esse ângulo. Bom, se aqui vale 5 e aqui vale 5, então esse triângulo é isósceles, ó, dois lados iguais. Se aqui vale 90, lá dentro só está sobrando 90. Então aqui também vale x, 45 e 45. Tá vendo? Ou ele pode te pedir o tamanho dessa reta e você aplica Pitágoras. Então esse tipo de coisa também tem que ficar esperto, tá? Os exercícios com polia, deixa eu ver se eu tenho algum aqui preparado. Vamos ver se tem algum exercício
de polia aqui preparado, gente. Vamos lá. Exercícios de polia. Vamos lá, ó. Acho que é este daqui que vocês estão querendo dizer, né? Ó, eu tenho um círculo aqui pequenininho, um aqui enorme, os centros não são concêntricos, olha lá, ó. Esses centros aqui não são concêntricos. Ele dá os raios, olha lá, então ele fala que isso daqui vale Rzinho, esse daqui, ó, vale Rzão, certo? Ele pode até dar essa distância aqui, ó. Então vamos supor que ele fala que essa distância aqui, sei lá, vale 4 metros. Tudo bem? Se essa distância aqui vale 4 metros, pensa comigo, ó. Essa distância valendo 4 metros, deixa eu ver que tipo de pergunta que eu posso fazer aqui. Posso perguntar daqui até aqui, ó. Mas aí que tá. Se eu perguntar daqui até aqui, você pode vir aqui, ó, e fechar o triângulo aqui. Olha que bacana, ó. Esse exercício aqui é bom, ó. Então, ele pergunta uma coisa, mas você vai ter que perceber outra. Gente, isso daí vai ter que treinar bastante, ó. Então, vamos lá. Ele dá um raio qualquer aqui, dá um outro raio aqui, te fala que a distância entre os dois centros vale 4 metros. E te pede distância horizontal, né? Essa distância aqui vale 4 metros. E te pede o valor do centro Rão, do centro da esfera 1 até o centro da esfera 2. Então vamos supor que esse daqui é a esfera 1, esse daqui é a esfera 2. Você vai ter que tomar a iniciativa de fechar este triângulo aqui, ó. Fechei aqui e fechei aqui. Tá bom, professor, aqui, beleza, eu sei que vale 4. Mas e aqui? Aqui, pensa comigo, turma, vale Rzão menos o Rzinho, ó. O Rzinho é isso daqui, tá vendo? Então, este pedaço aqui, ó, vale Rzão menos Rzinho. E aí ele te dá valores, né? Por exemplo, ele pode falar que o Rzão vale 10 centímetros, que o 10 metros, que o Rzinho vale, sei lá, 3 metros. Então, olha lá, ó, 10 menos 3, eu sei que isso daqui é 7. Por quê? Porque se tudo é 10 e esse pedacinho aqui vale 3, então isso daqui é 7. Ficaria como? 4 ao quadrado mais 7 ao quadrado igual a x quadrado. É esse tipo de exercício aqui que vocês comentaram de polia? Eu não achei nenhum aqui, mas acredito que seja esse, né? No meu material aqui que eu preparei para a live de hoje, eu não tinha nenhum desse daqui preparado. Mas acho que esse exercício aqui também é bacana, né? Saber. Então, repara bem, ó. Que tipo de exercício que eu posso fazer com isso daqui? Eu posso falar que são duas engrenagens girando em um motor. Eu posso falar que são rodas vistas de cima, algum brinquedo em parque de diversão. Eu posso inventar qualquer problema nessa configuração. Você sempre vai conseguir fechar o triângulo de Pitágoras aqui, ó. Sempre que você ligar os dois centros, você fecha e fecha. Este tamanho vai ser igual a este. Pronto, tá pronto o seu triângulo, tá bom? É esse estilo mesmo, bacana, bacana, gente. Eu não tinha preparado nada desse daqui, mas que bom que eu consegui pensar nele. Gente, mais alguma dúvida de geometria plana que vocês tenham? Algum tipo de exercício? Pode comentar, não precisa mandar, mas comenta aí que tipo de exercício que vocês querem que eu veja. A gente faz aqui, senão a gente vai encerrando, tá? Não tem limite de horário, mas se não tiver mais dúvidas, a gente encerra. Eu já falei tudo que eu tinha preparado para vocês. Dá uma olhadinha aí, se tiver mais alguma dúvida,
comenta que tipo de exercício que é. Falei muita coisa, hein? Fazer algum exercício de apótema? Opa, posso, vamos lá. Para quem não entendeu direito, o que é apótema, gente? Apótema é o seguinte, ó. Eu tenho aqui, ó, um círculo. Deixa eu fechar o círculo aqui bonitinho. Deixa eu ver se no meu livro aqui tem algum pronto de apótema. Apótema, deixa eu ver se eu tenho algum aqui. Não tenho nenhum aqui de apótema no meu material. Vamos lá, vou achar aqui rapidinho um exercício de apótema para vocês. Tá. A ideia é a seguinte, ó, só para vocês saberem, o que é apótema? Se eu pegar um círculo e colocar aqui dentro desse círculo um hexágono regular, olha lá, um hexágono regular, o que vai ser o meu apótema? Eu até desenhei ele, não ficou muito bom aqui, mas o que vai ser o meu apótema? Vai ser este ponto aqui, ó. Eu vou separar isso daqui em triângulos, tá? Triângulos equiláteros, ó. Não tá lá muito bem desenhado, mas o que vai ser o meu apótema? Vai ser a altura deste triângulo equilátero aqui, ó. Então, isso daqui é o meu apótema. Então, apótema é a altura do triângulo equilátero que está inscrito lá dentro. Agora, o que é importante você saber? Que o lado desse triângulo equilátero, ó, esse lado aqui, vale o raio da sua circunferência. Então, olha só, deixa eu apagar aqui, ó. Se você tem, então, um triângulo equilátero, onde o lado vale o raio da circunferência, aqui é raio e aqui é raio, o que vai ser o seu apótema? Vai ser a altura deste triângulo aqui, ó. Eu vou chamar isso aqui de A de apótema. Aqui vai aparecer, ó, na direita ou na esquerda, tanto faz, vai aparecer este triângulo de Pitágoras aqui. Aqui vale R, que é o raio da sua circunferência. Aqui vale R sobre 2. E aqui vale o seu A. Oposto a 90 graus ao quadrado é igual a soma dos dois catetos ao quadrado. Ó. Vou isolar esse apótema aqui, ó. Vai ficar assim, R quadrado é A quadrado mais R quadrado sobre 4. Pega esse R quadrado sobre 4, passa para cá subtraindo. Vai ficar assim, ó. R quadrado menos R quadrado sobre 4 igual a A quadrado. R quadrado eu posso chamar de 4R quadrado sobre 4, tá vendo? Ó? Multipliquei por 4 e dividi por 4. Então vai ficar como? 4 menos 1, 3. Então o apótema ao quadrado é igual a 3R quadrado sobre 4. Então o meu apótema é raiz quadrada de 3R quadrado sobre 4. Eu tiro o R quadrado e tiro 4. Apótema R sobre 2 vezes raiz de 3. Esse daqui é o apótema. Então olha só, essa fórmula aqui, você decora ela. Apótema é a altura do triângulo equilátero dentro da circunferência. Então aqui está a circunferência,
Aqui está o meu triângulo equilátero, olha lá, ó. Então, se eu traçar aqui, ó, todas as diagonais, isto daqui vai ser um triângulo equilátero, a altura desse triângulo equilátero é o meu apótema. Percebe que é diferente do raio da circunferência. Para completar o raio, falta um pedacinho. Então, o que pode acontecer? Ó? Que tipo de exercício que pode aparecer? Ó? Deixa eu apagar aqui. Ele pode te falar o seguinte, ó. Calcule, deixa eu colocar aqui, ó, apótema é R sobre 2 raiz de 3. Ele pode fazer isso aqui, ó, ele te dá isso daqui, deixa eu tentar desenhar bonitinho aqui. Não tá lá essas coisas, mas eu acho que dá para entender, tá? Finge que é um hexágono regular aí, por favor, tá? E aí, se eu traçar aqui as minhas diagonais, eu vou ter aqui o meu apótema. Ele pode te perguntar este tamanho aqui, ó. Ele pode falar que aqui vale x e te perguntar qual é o valor de x. Repara que o seu x vai ser o raio menos o apótema. Nesse exercício aqui, ó, o seu x é o raio menos o apótema. Então o que você faz? Ele vai te dar o raio, ele fala que o raio vale 5. Vai lá, calcula o apótema, coloca aqui. O raio ele vai te dar, coloca aqui um menos o outro e acabou. Raiz de 3 não pode esquecer, ó. Na maioria das vezes ele usa essa aproximação aqui, ó. Raiz de 3 dá 1,7. Ficou mais ou menos claro? Então, ele pode pedir isso aqui, ele pode pedir qualquer coisa. Se você souber este tamanho aqui, ó, que é o apótema, você consegue fazer triângulo de Pitágoras aqui. Você consegue fazer um monte de coisa com isso. Maravilha. Gente, vamos encerrar a aula de hoje? Espero de coração, turma, que eu tenha conseguido ajudar vocês, tá? Deu um pouco mais de 1 hora de aula, já tá ficando um pouco tarde, eu acho que vocês já estão também um pouco cansados. Vamos encerrar a live então. Espero que eu tenha conseguido ajudar vocês. A gente falou muita coisa. Depois pega no fim de semana, reveja essa live com calma. Vê um pedaço, rabisca, escreve, pensa naquilo, tenta resolver exercícios, tá bom? Vê mais um pedaço, resolve mais exercícios. Acredito que vai ser legal para todo mundo, tá bom? Espero de coração ter ajudado vocês. Por hoje é isso, tá bom, gente? Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!